Estamos de volta e hoje recebemos como convidado especial o vereador Elias Vaz, falando sobre a SEI da saúde, sobre a política, sobre como anda a cidade. Você, telespectador, sempre lembrando, você telespectador ou você ouvinte da Rádio Brasil Central AM, Rádio Brasil Central FM, pode fazer sua pergunta pelo WhatsApp 996734567. E é justamente a pergunta de um telespectador que abre este nosso terceiro bloco. Voltamos de novo à saúde, tá? É a pergunta da Anita Dias Maciel Campos. Gostaria de saber se é certo um paciente de Aparecida receber vaga de internação no município de Itumbiara, sendo que ele estava no CAIS Colina Azul. Bom, ele deu o nome do paciente, é lógico que a gente não vai falar aqui, sim, mas seria um paciente de um município receber vaga em outro. O que não seria interessante, porque assim, não é que é ilegal, não há problema. Agora, o problema é porque até o sistema de saúde ele é único. Né? Aqui acontece, às vezes, uma pessoa de Goiânia, Sistema Único de Saúde. Um sistema de Goiânia, por exemplo, arrumar uma vaga de UTI numa cidade do entorno. Isso não é ilegalidade nisso. O sistema é exatamente isso. Não tem sentido você estar lotado numa cidade, a outra ter vaga e a pessoa vai morrer, porque não tem sentido. Então, o sistema é único. Agora, só é estranho a pessoa ter que se deslocar, porque isso dá um trabalho muito grande para a família, para os familiares e tal, porque para dar assistência a uma pessoa que mora em Aparecida tem que tratar dela em Itumbiara. Mas não há irregularidade nisso, pelo menos ao meu ver, não tem problema com relação a isso. Vereador, queria... Desculpa, vou deixar essa pergunta. Ainda sobre a regulação, o governador chegou a propor a questão da regulação ser via estadual. O senhor acha que isso pode resolver? Olha, eu sinceramente, só fiquei com um senão, porque esse negócio de colocar OS, né? Porque eu particularmente fiquei um pouco cismado. Não é uma discussão ideológica, que eu nem estou fazendo essa discussão, mas eu penso que a regulação é quem define para onde vai um paciente, inclusive se o paciente ele dá mais lucro, dá menos lucro. Então eu acho muito perigoso colocar isso na mão da fora da estrutura pública. Né? Então eu penso que a regulação, eu teria simpatia se o Estado assumisse com os servidores do Estado, porque a prefeitura está muito desorganizada, Então, assim, por exemplo, a questão das UTIs, né? Até uma situação atípica, porque a prefeitura de Goiânia hoje, nós temos um absurdo, de além da prefeitura não colocar um centavo para a questão das UTIs, ela ainda está arrecadando. Por quê? Porque ela recebe por UTIs que não existem efetivamente, como eu citei aqui, o Hospital Santa Genoveva, e ela recebe aí depois, quando usa a UTI, um complemento do Estado, e ela mesma não coloca nenhum centavo. Como ela recebe de todas as UTIs, inclusive aquelas que não existem, esse valor que ela está recebendo extra, ela está gastando com outras coisas, não é UTI. Então é uma situação ridícula, quer dizer, imagina um ente da federação, que é o município, que não investe um centavo, está faltando UTI e a arrecadação dela, ela está gastando com outra coisa. Assim, deve ser com mestrado, com outras coisas mais importantes que eles acham. Né? Então, não dá. Sinceramente, é um absurdo isso. Então, particularmente, a questão das UTIs, eu acho que o governo do Estado tinha que assumir. Sabe, assumir a questão das UTIs, até porque, para parar esse negócio ainda tem um problema, o governo do Estado faz o repasse, o Ministério da Saúde faz o repasse, eles demoram a pagar quem faz o serviço. Aí tem hospital aí já descredenciou porque não aguenta mais ficar esperando para receber, sendo que o dinheiro está lá. Então, sinceramente, já mostrou que não tem competência. Aí pelo menos com essa secretária aí, eu só tenho um receio que se a gente for transferindo em função da incompetência, vai ficar difícil, porque essa secretária não dá conta de gerir nada. Na minha opinião, está mais do que comprovado isso. Vereador, permita mudar um pouquinho de assunto. Eu queria aproveitar a presença do senhor aqui justamente para falar um pouco da questão da função do vereador, que a gente percebe muitas vezes. O vereador tem que dar aí uma atenção, muitas vezes, para a população, desde que nasce até o momento que morre. Como é que o senhor vê essa questão dessa política assistencialista? Como é que o senhor vê essa questão do papel do vereador? Eu costumo dizer que a grande reforma política que nós precisamos ter no país é a cabeça do eleitor. Né? Porque enquanto o eleitor achar que o vereador bom é o vereador que troca lâmpada, é o vereador que é um despachante de luxo, nós vamos ter um grande problema. Porque o vereador que não faz isso também, ele que faz um trabalho no seu bairro, se ele não fizer isso, ele fica condenado como vereador que não faz nada. É o mal necessário. Entendeu? Então, assim, eu estou dizendo, não é uma questão do mal necessário, eu acho que isso está errado, isso é uma distorção. Nós precisamos fazer um debate com a sociedade, qual é o real papel do vereador. O papel do vereador não é ser despachante de luxo, o papel do vereador é, na verdade, fiscalizar, é fazer leis e fiscalizar, né, as ações do poder público. É isso, é fazer esse contraponto de forma permanente. Né? Verificar até porque vereador não pode apresentar projeto de lei que leve gastos para a prefeitura. Né? Exatamente. Vocês têm essa limitação. Tem essa questão. Isso é muito, às vezes, levado ao exagero, porque
uma coisa é eu provocar um gasto, outra coisa é eu fazer uma lei para organizar um gasto que já existe. E aí a prefeitura acha que a gente não pode entrar nisso. Aí eu tenho divergência, porque eu penso que não há problema em um vereador fazer leis que organize os gastos, né? Então, para mim, não tem problema isso, né? Porque já tem um recurso, por exemplo, hoje mesmo nós estávamos discutindo um projeto lá, é um projeto, me parece, de autoria do Wellington Peixoto, que é inclusive do MDB, né, da base do prefeito. Ele dizendo que precisaria ter faixas de pedestre em todas as portas de escola. Eu acho que isso é uma coisa básica. Mas como a gente fala, não precisa nem ter lei, mas já que não tem, vamos colocar a lei. Quer dizer, é só uma questão de priorizar os gastos, porque ele nem coloca prazo, os gastos de faixa, priorizar em cima dessa lei, porque realmente é um absurdo você, numa porta da escola, não ter uma faixa de pedestre. O senhor está falando em escola, olha só, a Olga, residente do centro aqui de Goiânia, urge uma SEI na Secretaria Municipal de Educação, que comece pela merenda e passe pelos superintendentes, que são, segundo a Olga, terroristas e, segundo ela, judiam dos servidores concursados, inclusive com assédio moral. Eu acho que é uma denúncia séria. Sério. Nós temos muita denúncia com relação à educação. Hoje mesmo uma pessoa das redes sociais falou para mim, olha, vocês terminaram, agora não tem hora para descansar não, tem que pegar aí a SEI da educação. Eu só quero explicar o seguinte, porque SEI só podem ter 3. Nós já temos SEI, inclusive agora possivelmente 3 funcionando ao mesmo tempo. Provavelmente vai ter a da Saneago, agora já estava colhendo assinaturas. Então nós temos daquela SEI do mau cheiro, que está investigando a questão do mau cheiro na região norte ali da cidade, né, ali perto da estação de tratamento. Então, assim, hoje não teria jeito de ter uma SEI da educação, mas é claro que nós podemos, dentro das prerrogativas de vereador, verificar essas situações. Há muitas reclamações. Sobre a merenda, é preciso destacar que nós identificamos problema na merenda há 2 anos atrás, inclusive acionamos a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Ao que nos consta, tem um inquérito aberto no Ministério Público Federal que está investigando a situação da merenda nas escolas. Inclusive aquele problema que a gente detectou, gastaram lá, por exemplo, 3 milhões de reais em 3 meses com peta e bolinho de baunilha, e a gente foi ver na escola e não chegou nada para os alunos. Então, quer dizer... Houve também vários problemas na SMT, né, vereador? Na SMT também, muitos problemas. Inclusive, isso está da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio Público e no Ministério Público. São vários problemas, aquela história dos cavaletes, compraram milhares de cavaletes, e os cavaletes não existem, não tem cavalete. Comprou cavalete, mas não tem cavalete. Então, assim, foram várias situações, a questão também dos próprios contratos com as empresas de fotossensores, porque essa que nós fizemos baixar de 5 milhões e 800, ela baixou, ela estava 70% apenas do valor da antiga, agora imagina tanto que a antiga estava superfaturada, que era a EIT e a Trana. Então, é claro, tudo isso está no Ministério Público, está sendo investigado. Mais um telespectador, o Carlos Rocha, do setor Grande Retiro. Parabenizo o senhor pela atuação e lembro, o prefeito ainda não deu a data base dos servidores, segundo ele, dos anos de 2017 e desse ano, e ainda quer fazer uma reforma da Previdência Municipal horrível, só prejudicando o servidor público. O prefeito quer aumentar a cobrança do IMAS? Não, o prefeito agora ele está numa linha de reduzir salário, né? Porque, primeiro, não pagou a database do ano passado. A gente tem que lembrar que database é uma exigência, é um direito, um dever da estrutura pública constitucional, está lá na Constituição. E database não é aumento, database é a reposição das perdas que você teve na inflação. Então é garantir que o trabalhador vai ganhar o mesmo salário que ele ganhava 1 ano atrás, né? E o ano passado o prefeito não deu, esse ano novamente, até agora, não mandou o projeto para a Câmara Municipal. Isso é um grande absurdo. E no início do ano não deu para os administrativos da educação. Então é um absurdo isso, né? E agora vem com essa reforma da Previdência, que é uma reforma que, na minha opinião, ele está interessado mesmo é pegar, que tem um negócio de fundo 1, fundo 2, e no fundo 2 lá, que é um pessoal que aposenta, uns funcionários que entraram a partir de 2012, como quase ninguém aposentou, tem quase 900 milhões de reais lá, ele está interessado mesmo é pegar esses 900 milhões de reais para gastar na estrutura pública. Depois vai ficar uma bomba para o próximo prefeito. O que é interessante é que ele fala que a legislação hoje é inviável, mas é preciso entender que quem fez essa lei foi ele que mandou em 2009. O problema é que ele jogou uma bomba para o próximo prefeito e ele não imaginava que ele ia ser o próximo prefeito. Aí caiu no colo dele. E agora ele quer fazer outra lei para jogar de novo, né, a bomba, uma maior ainda, para o próximo prefeito. Nós não podemos aceitar isso, porque o servidor não merece ter esse tipo de pagar o pato com a crise. Então, tem crise? Tem. É preciso melhorar a gestão, é preciso combater a corrupção e não jogar a conta para o servidor pagar.
Vereador, o senhor já está na Câmara há 18 anos, se não me engano? 17. 17. Nesse período o senhor vivenciou várias gestões e pelas críticas que a gente vê e o senhor falando, parece que a gestão do Íris é a pior, seria isso que o senhor já vivenciou? Olha, uma coisa engraçada, para mim a melhor gestão que teve anteriormente foi a do Íris. O Íris para mim foi melhor que o Pedro Wilson, foi melhor que o Paulo Garcia. Agora essa aqui está conseguindo ser a pior de todas. Pior do que o Paulo Garcia? Pior do que o Paulo Garcia. O senhor era combativo? Sim. Eu até quando o pessoal falava que o Paulo Garcia era igual ao Íris, eu falava, não, isso é injusto. Eu falei isso em várias entrevistas. Eu reconheço que aquela gestão do Íris passado, eu costumo dizer que hoje o Íris é o ex-Íris. Né? Não é o Íris mais, entendeu? Porque, sinceramente, é irreconhecível o prefeito Íris Rezende hoje. Eu era da oposição, por isso eu acho que eu tenho autoridade, eu era independente, mas assim, o Íris, assim, na época, na outra gestão dele, ele fez uma administração elogiável. Eu faço questão de reconhecer isso. Agora, essa gestão dele é uma tragédia, né? E não adianta ficar jogando a culpa no Paulo Garcia, toda hora joga, até porque o Paulo Garcia até já morreu, né? Só para constar, eu passo a palavra para você, a nossa produção já convidou o prefeito Íris Rezende, até em cima das críticas políticas que o senhor está fazendo, o vereador Jorge Cajuru fez também, e aguardamos, né, a assessoria do prefeito dar o ok, e a gente vai receber o prefeito Íris Rezende com todo o respeito e toda a honra aqui, Thaís. É engraçado porque essa questão da Saniago foi tema também da campanha do Íris, né, há 2 anos atrás, e agora vocês voltam com esse tema novamente agora na Câmara para rever essa questão dos contratos. O que é que vocês pretendem com essa SEI da Saniago? Não foi eu que idealizei isso. Né? Eu até, na época que foi feita aquela prorrogação, eu defendi a prorrogação. Aliás, é preciso as pessoas entenderem, quando nós assinamos a prorrogação, o Sindicato dos Trabalhadores, o STUEG, Trabalhadores Urbanitários, eles inclusive fizeram uma emenda condicionando a prorrogação à não privatização. Está lá no contrato de concessão. Então isso foi acordado, foi construído isso na época com o Paulo Garcia, com o governador Marconi, isso foi construído com o sindicato. Preciso deixar claro isso. Hoje, existe uma discussão, eu não sei o que motiva os vereadores a levantar essa discussão sobre a Saneago. Agora, uma coisa eu tenho inclusive, que reclamar. Por quê? Porque a Saneago, ela é uma empresa que presta serviço para a Prefeitura de Goiânia, a concessão é da Prefeitura. Então, assim, eu acho estranho que muitas vezes até o aumento na cobrança de esgoto, de taxa de água, a gente fica sabendo, até o prefeito fica sabendo pela imprensa, aí não dá. Isso nós vamos ter que melhorar isso, porque outra coisa. Por exemplo, se chegar para a gente perguntar qual é o plano da Saneago, por exemplo, de construção, de ampliação de rede de água, de rede de esgoto, nós não sabemos dizer, porque isso é construído como se fosse uma coisa à parte da estrutura do município. Então, essa situação não pode continuar. Isso é uma crítica que nós fazemos, eu acho que a Prefeitura tem razão de cobrar uma outra relação. Relação é muito simples, né? A Saneago presta serviço para a Prefeitura de Goiânia. Então, quem decide o que vai fazer e o que não vai fazer é a Prefeitura de Goiânia, não pode ser a Saneago. Então, essa situação tem que mudar. Né? Então, mas assim, eu sou um defensor da Saneago. Eu até costumo dizer aos vereadores, assim, olha, vocês não podem confundir, Saneago é patrimônio do povo goiano. Saneago tem um know-how, tem um grupo de servidores que é fantástico, entendeu? É uma empresa que você tem que respeitar. Ah, mas alguém administrou e fez coisa errada. Bom, então ela foi vítima. É a mesma coisa da Petrobras. Nós não temos que vender a Petrobras porque teve gente que fez coisa errada. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro, da mesma forma que a Saneago, na minha opinião, é um patrimônio do povo goiano. Como é que o senhor acompanha, por exemplo, a questão da falta d'água, que a gente já está começando o período de seca e todo ano é a mesma cena, vereador? Não, esse é um problema que revela isso, né? Quer dizer, a Saneago aqui tinha uma época aqui, para você conseguir alguma coisa, você tinha que ir lá em Tubiara para pedir alguma coisa aqui. É uma coisa absurda, que quem mandava na Saneago aqui era em Tubiara. Aí não dá, entendeu? Essa relação que eu falo. Por exemplo, você se refere ao ex-presidente da Saneago, Zé Gomes? Exato. Então, todo mundo sabia que a indicação era dele. Ali na Saneago ele tinha uma influência muito grande. Aí não dá. Esse tipo de relação, quer dizer, a Prefeitura de Goiânia, independente de quem seja o prefeito. Aí eu estou do lado do Íris Rezende. Entendeu? Por quê? Porque nesse momento eu acho que tem que valer a autonomia do município. O prefeito tem que ter autoridade de exigir e falar o seguinte, olha, eu quero que seja aplicado aqui os recursos aqui, dessa forma, ele tem direito, porque a concessão é do município. O município apenas contrata a Saneago para, na verdade, prestar esse serviço. Então, isso é uma coisa que a gente precisa consertar. Vereador, vamos para uma última pergunta de telespectador nesse bloco, ainda tem muita política para a gente abordar, é mais um desabafo, mas não deixa de ser pergunta. Roseli Gonçalves, segundo ela, a creche da filha pede socorro, faz 3 meses que a prefeitura não repassa verba para os funcionários. Como trabalhar sem receber e já tem uma semana fechada? Aí ela, se esses políticos roubam das crianças, o que esperar deles? Bom, generalizou. Isso é lamentável, porque a relação da prefeitura, eu falo até da estrutura pública, as filantrópicas, é uma coisa que é absurda, porque para mim,
essas creches, por exemplo, elas são a forma mais barata, inclusive, porque geralmente tem, na verdade, as pessoas que fazem doações, quer dizer, fica muito mais barato para a estrutura pública. Eu sempre cito um exemplo aí, inclusive da Santa Casa. As pessoas têm que entender que se a Santa Casa fechar, isso vai refletir tão negativamente na saúde em Goiânia, que é uma coisa absurda. Não é qualquer coisa a parte da maternidade ter fechado, isso vai ter consequências. Então, ajudar a Santa Casa significa um caminho até mais barato para a gente evitar que depois a gente tenha uma demanda que a gente não vai dar conta de atender. Hoje a Santa Casa, só para você ter uma ideia, a Santa Casa hoje está se mantendo com 3,5 milhões por mês, para dar um exemplo aqui, né? Com muita dificuldade. Né? Até tem um repasse do governo do Estado de 1,5 milhão por mês. Né? A Prefeitura de Goiânia não contribui com nada. Né? E só para mostrar, lá tem quase 300 leitos, enquanto o materno-infantil tem 170 e poucos leitos, e tem um repasse para o materno-infantil de quase 10 milhões de reais. Agora, adianta você joga toda uma estrutura dessa no materno-infantil, e a Prefeitura de Goiânia não coloca dinheiro lá. Bom, e vão deixar fechar a Santa Casa? E é o maior parceiro do SUS, da mesma forma é as creches. Exatamente. O maior parceiro do SUS. Exatamente. Da mesma forma é as creches. Quer dizer, nós não podemos pegar as conveniadas, e a Prefeitura deixa de fazer esse repasse, e aí o pessoal deixa de fazer os pagamentos, o pessoal tem creche e está fechando. Está fechando, vem a demanda para a Prefeitura. Isso é um bumerangue. Né? Quer dizer, não adianta, hoje fecha lá, amanhã o pessoal está batendo na porta da estrutura pública. Né? É a mesma coisa, por exemplo, o IMAS hoje, que é uma estrutura da Prefeitura, não está funcionando. Está funcionando mal. E a gente tem aí já depoimentos que está tendo um deslocamento, uma migração de funcionários da Prefeitura, porque não faz o dever de casa, migrando para o Sistema Único de Saúde. Quer dizer, vamos piorar o sistema porque o IMAS não funciona. Ok, vamos então para mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltamos para o quarto e último bloco do Roda de Entrevista, que esta noite tem como convidado especial o vereador Elias Vaz. E você, telespectador, ainda pode fazer sua pergunta. Está aí na tela o número 996734567. Voltamos em instantes.